Saci pererê, ou também pouco conhecido como saci sererê, mati pererê, matita perê, saci sassurá ou saci triquê. É um personagem muito famoso nas histórias de folclore brasileiro. Sua origem é indígena, do sul do Brasil, mas se espalhou por todo o país. O saci pererê anda o tempo todo com uma touca vermelha e um cachimbo na boca. Pode-se dizer que também usa uma espécie de short vermelho o tempo todo. E possui grandes habilidades em matas. Algumas histórias dizem que o saci é meio mau, mas o mal dele mesmo é ser muito brincalhão e engraçado. O saci é um jovem negro, possui uma perna e a usa para se divertir com os animais e pessoas, fazendo pequenas travessuras ou assustando viajantes noturnos, com seus assovios bastante assustadores que são impossíveis de serem encontrados. Ele também faz tranças nos pelos dos animais, depois de deixá-los cansados com correrias, e atrapalha o trabalho das cozinheiras, fazendo elas queimarem a comida, ou ainda colocando sal no lugar do açúcar, ou vice-versa. E também os viajantes que se perdem nas estradas. Ele também consegue fazer vários redemoinhos, simplificando para vocês, crianças, ventos enormes que giram como um peão ou um Beyblade. O saci pererê possui várias versões endiabradas ou até mesmo bonzinhas ou legais. Sua idade é muito discutida, mas provavelmente entre 7 ou 10 anos, podendo viver muitos anos de vida. Sendo pequeno e não possuindo pelos em seu corpo, seus poderes vêm de seu gorro, mágico e bastante poderoso, mas se alguém tirá-lo de sua cabeça com uma peneira, sim, uma peneira, mas para isso teria que jogá-la dentro do seu redemoinho e assim prendê-lo em uma garrafa com uma cruz desenhada nela, mas essa é uma das várias versões dessa mesma história. Algumas lendas do Saci diziam que, se alguém conseguisse tirar seu gorro, poderia ter sua obediência total. Estudos apontam que sua lenda é do final do século XVIII, ou começo do século XIX. Isso porque não existem relatos sobre o Saci nos primeiros séculos do período colonial do Brasil, como existem de outras lendas, como a do Curupira, que é mencionada em um relato de 1560. Uma lenda africana descreve Aroni, um gnomo de uma perna só, que ensina sobre o uso de ervas medicinais. Pode ter influenciado a lenda do Saci pererê. Outros relatam o Sanrim e a Anoni como um ser mágico. Já nas lendas portuguesas, o Saci herdou o Pilio, um gorrinho vermelho usado pelo lendário Trasgo. Trasgo é um ser mágico do folclore do norte de Portugal, especialmente da região de Trás-os-Montes. Sendo pequenos, os Trasgos usam gorros vermelhos e possuem poderes sobrenaturais, simplificando uma coisa fora do comum, semelhante com o Saci daqui do Brasil. O Saci teve aparições em Histórias em Quadrinhos, A Turma do Pererê, de Ziraldo, um grande desenhista brasileiro bastante conhecido por professores em livros de escolas, a famosa Biblioteca. Apareceu também em Turma da Mônica, de Maurício de Souza, outro desenhista brasileiro bastante conhecido pela criançada, e também por professores. Um grande abraço aos professores do nosso Brasil. No cinema e televisão, Pererê aparece em um filme chamado O Saci, atuado por Paulo Matosinho e dirigido por Rodolfo Nani. O cantor Jorge Benjor também encarnou o Saci no especial Pirlim Pim Pim, de 1982, e em Pirlim Pim Pim 2, de 1984, foi a vez do Genivaldo dos Santos vestir a carapuça, quer dizer, o gorro. Em adaptações para a TV das histórias de Ziraldo, o papel de Pererê coube a Silvio Guindani. Já mais recente foi na série Cidade Invisível, que eu fiz um vídeo falando sobre a mula sem cabeça e sua também origem. Assista por esse cartãozinho aqui em cima da tela, ou fica até o final desse vídeo. Continuando, Pererê teve uma participação muito importante nessa série. Recomendo você assistir. Veja um pequeno trecho. Saci também teve muitas músicas feitas derivadas de suas histórias. Já em jogos, o Pererê teve um chamado O Desafio dos Bandeirantes. O Saci é uma das figuras mitológicas que podem desafiar os jogadores, tipo Smite. Quem joga deve entender o que eu tô falando. Em 2005 foi instituído o Dia do Saci em São Paulo, estado. A data também é celebrada em Vitória, Espírito Santo, Poços de Caldas e Uberaba, Minas Gerais, Fortaleza e Independência, Ceará, comemorado no dia 31 de outubro, no intuito de celebrar figuras do folclore brasileiro, valorizando as datas como é em outros países, assim como o Dia das Bruxas. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, já sabe, deixe seu amei e seu comentário. E tchau!